você assistiu a primeira e a segunda parte dos vídeos Quem é o Deus dos Hebreus, você pôde ver que o Deus dos Hebreus é Yahweh. Assim como muitas Bíblias mostram e muitas omitem, que pastores, padres e líderes religiosos afirmam que é verdade, mas passam por cima dos mandamentos, profanando o seu santo nome e a sua palavra. Sabendo-se que o Deus dos Hebreus é Yahweh, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, para acompanhar este vídeo é necessário que você abra o livro da vida e veja por si próprio, em Deuteronômio 4, as palavras que o Altíssimo falou a Moisés. E testifique que as palavras a serem ditas não são humanas, mas do próprio Pai, ditas ao seu servo e transmitidas ao seu povo, e que servem de instrução para aquele tempo e para o tempo vindouro, pois são para ser transmitidas de pai para filho e de geração em geração, se tornando assim hereditária entre seu povo, a quem honra e o que obedece e teme as suas palavras. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivas e entre e possua a terra que o Yahweh, o Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuirei dela, para que guardeis o mandamento do Yahweh, o vosso Deus, que eu vos mando. Então observe, se você acrescentar qualquer coisa ou diminuir, logo você não vai guardar a palavra nem os mandamentos do Yahweh. É necessário que esteja intacta a palavra do Altíssimo, nem acrescentando nem diminuindo nada, tendo ela pura em suas mãos. Só assim chegará o entendimento a cada um de vocês. Os vossos olhos viram o que o Yahweh fez por causa de Baal Peor, pois todo o homem que seguiu a Baal Peor, o Yahweh, vosso Deus, o consumiu do meio de vós. Mas vós, que vos apegastes ao Yahweh, o vosso Deus, todos estáis vivos hoje. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Yahweh, o meu Deus, me ordenou, para que os observei no meio da terra, o qual irei possuir. Guardai e observai, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, à vista dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esta grande nação é deveras um povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós o Yahweh, todas as vezes que o invocamos. Então preste atenção, essa parte de ser tão chegado, às vezes que nós o invocamos, se diz o seguinte: toda vez que precisamos tirar as dúvidas sobre a parte espiritual, tudo sobre o que não sabemos, porque só estamos aprendendo do homem, tudo quem é que vai instruir é o Pai. Toda vez que o invocamos e pedimos socorro por Ele, Ele está sempre a postos a nos ajudar, a nos ouvir, e a sua palavra pronta para esclarecer qualquer coisa. E a palavra dele está aí na sua mão, no livro da vida. Quando você o invoca, você vai até o livro, e lá no livro ele fala com você, e nas suas orações logo você fala com ele, e assim existe uma comunhão entre você e o Pai. Entretanto, é necessário que você saiba o que foi acrescentado e o que foi diminuído,
para quando você abrir o livro da vida, conseguir coar e separar o que o homem colocou e o que é uma palavra pura, sem acrescentar e sem diminuir. Sendo assim, as suas dúvidas serão respondidas pelo próprio Pai, porque tudo quanto que é de dúvida, Ele esclarece. Todas as respostas serão afirmadas pelo próprio Pai e pelo seu Filho. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém, as contarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O dia em que estiveres perante ao Yahweh, o teu Deus, no Horebe, quando o Yahweh me disse: ajunta-me este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. E o Yahweh vos falou do meio do fogo. Ouviste o som das suas palavras, mas não viste forma alguma, tão somente ouviste a voz. Essa parte aqui, gente, é imprescindível. O Yahweh, ele é espírito, então você sempre só ouvirá a voz dele, mas tu nunca verá figura nenhuma, para que a gente não se corrompa com as figuras que são vistas. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis isto é os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Yahweh me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e preceitos para que os cumprisse na terra que estás passando a possuir. Guarda, pois com diligência, inteligência, as vossas almas, porque não viste forma alguma no dia em que o Yahweh, o vosso Deus, o falou no Horebe. Falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompa, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que rasteja sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os teus olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, seja tu levado a vos inclinar e a adorar perante eles, prestando culto a essas coisas que o próprio Yahweh, ele repartiu com todos vocês, todos os povos debaixo do céu. Mas o Yahweh vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de serem como um povo hereditário, como hoje vocês são. Então veja, por que hereditário? Porque é necessário que daquele tempo em diante fosse passado de pai para filho, e de filho para neto, e assim em diante. E assim se perpetuaria a palavra do Yahweh e quem ele é. Mas esse elo foi quebrado durante muito tempo. Muitos que estão ouvindo hoje não conhecem o Yahweh, e hoje só conhecem aquilo que o homem criou. É necessário que haja homens para trazerem novamente a palavra do Pai, pura como ela é, porque a palavra pura do Pai é que trará vida para essa grande multidão que está perdida no vale da sombra da morte, perdida com o domínio dos
dos homens, com tudo aquilo que eles ensinam. Guardai-vos de que vos esqueças do pacto do Yahweh, o vosso Deus, que ele fez convosco, e não faça para vós nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Yahweh, o vosso Deus, ele vos proibiu, porque o Yahweh, o vosso Deus, é um fogo consumidor, é um Deus zeloso, ou seja, ele é um Deus ciumento. Qualquer um que você colocar na frente dele, a sua ira se acende, o seu zelo e o seu ciúme. Quando, pois, tiver filhos e filhas, e envelhecerdes na terra e vos corromper, fazendo alguma imagem esculpida ou semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Yahweh, vosso Deus, para provocá-lo a ira, hoje tomo por testemunha contra vós os céus e a terra. Bem cedo permanecereis na terra, que passando o Jordão, eles possuem, não prolongareis mais os vossos dias nela, antes sereis todos destruídos. E o Yahweh vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações para as quais o Yahweh vos conduzirá. Lá vocês servirão a deuses que são obras das mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. Mas de lá tu buscarás ao Yahweh, o teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Muitos dizem buscar de todo o coração e de toda a sua alma, mas quando chega a palavra verdadeira e sem acréscimo e nem diminuição do Pai, a palavra pura, aí é que são provados os homens. Aí é que a gente comprova quem é que segue a palavra do Yahweh ou quem segue a palavra do homem. Sendo assim, terá dois povos, aquele que serve a verdade e aquele que serve aos homens, aquele que serve a bênção e aqueles que servem a maldição. Não existem três povos, só existem dois. Logo, quem não está com o Yahweh está contra ele. Sendo assim, qualquer um Deus que esteja adiante do Yahweh é contra ele. E se você não sair, logo o Yahweh, que tem o poder, destruirá tanto você como o seu Deus que os homens criaram, porque não tem poder algum. Quando estiver em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias tu voltarás para o Yahweh, o teu Deus, e ouvirá a sua voz. Então prestem atenção, todos aqueles que estão ouvindo, todos aqueles que não conhecem ainda o Deus dos Hebreus, o Yahweh. Se você está ouvindo e conhecendo ele hoje, é como ele disse: sai dela, povo meu, porque o povo que é dele sairá das nações, sairá da mão dos homens. O que o homem ensinou, matará a cada um de vocês. Mas aqui pela voz que você ouviu e testificou do Yahweh, logo se você não ouvir a mim, não é a mim que você está ouvindo, mas não está ouvindo a ele mesmo. Então chegou a hora de você temer. Pare para meditar e volte lá atrás e escute tudo o que o Yahweh vos falou no meio do fogo. E sendo assim, você ainda terá uma chance e não será consumido pela sua ira. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que o Yahweh criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu alguma coisa semelhante, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falar do meio do fogo, e como tu, hoje, a ouviste, e ainda ficou vivo. Me diga,
se algum desses deuses tem poder para abrir a boca e falar, porque você mesmo sabe que são deuses de pedra, são deuses de madeira e são construídos pelo homem. Não tem valor algum, são mortos. Ou se Deus se tentou em tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas e de peleja, de mão poderosa e de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo quanto fez ao teu favor, o Yahweh, o teu Deus, no Egito, diante dos teus olhos. Perguntem-se se Baal, Buda, o Jesus nos últimos tempos que criaram, Zeus, algum desses tentaram e salvar o seu povo de uma outra nação. Mas lembre-se, aqui novamente está o Yahweh, para vir tirar todos aqueles que não fazem parte ainda do povo dele, com o seu braço estendido, para que tu ouça e veja quem ele é. Tão somente tu não verás a mim, porque eu sou um homem, mas tu ouvirás a minha voz, porque eu estou dizendo aquilo que o Yahweh determinou. E se tu ouvir a mim, ouvirá aquele que me enviou. Assim como o Filho disse, eu repito, porque todo ensinamento foi dado ao Filho e ele passou perfeitamente, para que cada um de nós que façamos a vontade do Yahweh, sejamos cada um como seu filho, para que salve a cada um que ainda está preso na mão dos homens, e possamos levar o que é o povo do Yahweh para ele. A ti foi-te mostrado, para que soubesse que o Yahweh, ele é Deus, e nenhum outro há, senão ele. Do céu ele te fez ouvir a sua voz, para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. E porquanto amou teus pais, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito, com a sua presença e com a sua grande força. Lembre-se, o Egito, ele representa o homem, para desapossar de diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para que te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje tu deves saber e considerar no teu coração que só o Yahweh é que é Deus, em cima dos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Isso falou o Todo-Poderoso, falou os seus servos, falou os profetas, e o Filho dele também repetiu. Quando lá no final os discípulos perguntaram ao Filho do Yahweh: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele levantou e disse: Ouve, Israel, o Yahweh, o nosso Deus, ele é o único. Logo se torna verdadeira a palavra que o Filho disse e repetiu: E guardarás os estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue os teus dias na terra que o Yahweh, o teu Deus, te dá, para todo o sempre. Então repare só, se só o Yahweh é que é Deus, qualquer um que seja colocado diante dele será a morte, e a ira do Altíssimo recairá sobre ele. Entre as nações, alguns têm como seus deuses Buda, outros Alá, outros Zeus, outros têm até o Papa como Deus. E a grande multidão, a grande maioria, como se vê, tem como seu Deus Jesus. Se refletirem bem, verão que os povos que não ouvem a instrução dada pelo próprio Pai Celestial
acabam ouvindo o que o homem cria. E assim, o homem é que se torna um Deus para esta grande multidão. Pois assim como meu pai falou, o meu povo, ele consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara é que lhe dá a resposta. Porque o espírito de luxúria os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram ao seu Deus, o Yahweh, como hoje se vê. E assim, o homem engana e mata aqueles que não ouvem nem temem ao único e verdadeiro, ao Yahweh.